Oi, sejam aqui bem-vindos a este vídeo. Antes de começarmos a nossa breve explicação, eu quero avisar a vocês que algumas dessas informações possam estar em falta e, além de que essas informações não podem ser compartilhadas. Por favor. Ai, velho, deu branco, velho. Calma aí, eu vou conseguir fazer, Vamos lá. Oi, sejam aqui bem-vindos a esse vídeo. Antes de começarmos este vídeo, eu quero vos avisar que algumas dessas informações possam estar em falta e, além de que você não pode compartilhar essas informações. E dentro de aproximadamente 24 horas esse vídeo será excluído. Tudo foi permitido pelo governo e pela grande fundação SCP. Então, por favor, fique atento. E se você tiver algum problema psicológico, por favor, não assista, que esse vídeo possa te dar algum distúrbio ou desconforto. Então, vamos ao vídeo. Bom, e falando um pouquinho da história da SCP, antes de começarmos a falar do primeiro SCP, que isso aqui vai ser uma nova série, né? O que é SCP? É a sigla do Secure, Contain, Protect, que é segurar, conter e proteger, que basicamente é: a fundação assegura anomalias com o objetivo de prevenir com que elas caiam em mãos de civis ou agências rivais, por meio de observação e vigilância extensiva e agindo para interceptar tais anomalias nas primeiras oportunidades, realocando-as, escondendo-as ou prevenindo disseminação pública do conhecimento das mesmas, além de proteger os humanos dos efeitos de tais anomalias, assim como as próprias anomalias em si, até que forem completamente compreendidas ou novas teorias científicas sejam tiradas baseadas em suas características, comportamentos e etc. A fundação pode neutralizar e destruir anomalias que sejam determinadas como incontroláveis e muito hostis para serem contidas. E bom, explicando atualmente sobre as classes do SCP, a gente possui 6 classes. A classe Neutralized, que é controlada, ou seja, o governo exterminou, controlou bem e não vai conseguir fazer nada. Bom, a próxima classe que a gente tem é a Safe, que você pode deixar lá numa caixinha e não vai acontecer nada. Ela não vai tentar fugir, não vai tentar atacar alguém. O próximo que a gente possui é a classe Euclid, que é: você pode, conforme você vai tratando dela, ou ela pode atacar um ser humano, a humanidade, ou ela pode ficar simplesmente quieta. Como o exemplo do 096, que ele é uma classe Euclid. Ele é considerado um Keter, porém, pelas características dele, antes ele foi considerado um Euclid, que é, por exemplo, se você não olhar para o rosto dele, ele vai ficar lá quietinho no canto dele. Isso daí já é uma classe safe, mas se você olhar para o rosto dele, ele vai ficar chorando, choramingando, berrando lá, e daí depois ele vai querer te atacar. E isso já é considerado uma classe Keter, que basicamente ela tá lá presa, mas você sabe que alguma hora ela vai sair de lá e vai atacar alguém. É isso. Bom, a próxima classe que a gente tem é a Thaumiel, que é uma classe que pode atacar o ser humano também, porém ela vai ajudar em alguma coisa. Como, por exemplo, pode ser uma criatura anômala que pode te ajudar a controlar uma outra criatura da classe Euclid ou da classe Keter, por exemplo. Como, por exemplo, o 096, o 096 pode te ajudar a matar ou controlar um outro da classe Keter ou Euclid, por exemplo. Daí, isso já é considerado um Thaumiel, na classe Thaumiel. Bom, e a última classe que a gente tem é a Apollyon, que é ferrou, simplesmente fim do mundo. Que é aqueles SCPs que, por mais que eles sejam da classe Euclid ou da classe Keter, que é, por exemplo, aquele buraco negro, eu esqueci o número do SCP dele,
Porém, tem um SCP que ele pode mudar o espaço-tempo do lugar onde ele está. E para mim, isso é considerado um SCP da classe Apollyon, que é o fim do mundo. Você não vai poder controlá-lo e ele pode simplesmente exterminar a humanidade inteira. E é isso, todas as classes do SCP. SCP-002-PT. Classe do objeto: seguro. A revista feminina. Os SCP-002-PT são edições de 4 de fevereiro de 2014 da revista brasileira de moda e estilo de vida Teen, titulada Caprichosa, composta de 80 páginas em cores de papel offset com matérias publicadas em SCP-002-PT. Tem conteúdo com temas de moda, beleza, cotidiano e relacionamento platônico, amoroso e sexual, direcionado ao público feminino, adolescente e adulto, todos contendo comentários e conselhos brutos e inapropriados, desde repetidas menções a características negativas de possíveis leitores até incitações à automutilação extrema e suicídio. SCP-002-PT não possui propriedades anômalas reconhecidas a menos que o conteúdo de suas páginas seja lido por um ser humano senciente que possa compreender a norma culta portuguesa, sujeitos que leem pelo menos 40% do conteúdo de SCP-002-PT são afetados por um distúrbio de risco cognitivo de ação direta que os induz a conceberem, assim como a outros, como criaturas humanoides com níveis variados de transfiguração corporal classificados como SCP-002-A e -B. Até o momento, nenhum dos indivíduos afetados por SCP-002-PT-A foi observado exibindo fisicamente as características relacionadas. Fala guys, sejam aqui bem-vindos aqui ao final do vídeo. Espero que vocês tenham curtido, tá? Isso daqui pode ser uma nova série se vocês quiserem, de mim contando sobre todos os SCPs em conta do site. E bom, esse vídeo aqui normalmente, obviamente para vocês, não é um vídeo original. Eu não tive essa ideia, eu me inspirei com essa ideia de alguns youtubers, especificamente do Core e do Skyrox, que são dois grandes youtubers. O Skyrox principalmente, que eu conheci ele por causa dessas coisas do SCP. Ele que faz os vídeos de SCPs mais perigosos e essas coisas. E o Core eu olhei assim sobre o SCP por causa que ele me ensinou o vídeo sobre a história do SCP. E eu fiquei curioso e andei pesquisando. Eu já trouxe até alguns jogos aí de SCP no canal, como o jogo original, eu acho, e o jogo de celular muito mais antigo sobre um dos SCPs, beleza? Mas bom, é isso, espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem, comenta aí embaixo se vocês querem mais SCPs, que eu vou trazendo todos os SCPs em ordem. Como agora eu vou trazer todos os SCPs brasileiros, depois eu vou trazer os internacionais e começar da série 1 para a série 5, eu acho, mais ou menos. Mas então, é isso, espero que vocês tenham curtido. Isso aqui foi só basicamente um resumo e começar a série contando sobre o primeiro SCP, que é o SCP-002. Obviamente tinha um SCP-001, porém esse daí já estava neutralizado e não tinha muita informação sobre ele. Mas bom, é isso, espero que vocês tenham curtido, fiquem bem e até a próxima. Tchau! Rubbing on her thighs, she stay wet for her. Shawty so kawaii and would die for her. Ride and watch hentai all the time with my soul is tormented by a succubus. Call assist, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this, sis got music, now she in my grips. Wanna take a sip of her only sign says 6. No questions asked, always lit, only smash. Trying up my Cisco team, get a foot off in your ass, boy. I ain't talking about the DOA, but shawty's jiggle physics on the level of a Yanni man.